E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já vou começar falando sobre a narração. A narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Nada do que acontece na história é real, gente. Hoje, ao meu ver, teremos uma história bem bacana sobre herdeira falsa, herdeira verdadeira. E no final teremos uma grande satisfação. Eu não vou contar como é a história, porque eu sou uma tremenda boca de sacola. E se eu começar a contar, não vai ter o porquê de vocês assistirem o vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês curtam, que vocês comentem. Não se esqueçam também de ipar, tá? Porque se eu não lembrar vocês, vocês não ipam o vídeo. Pra quem não sabe, ipar é assim: você curte o vídeo, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipar. É de graça, 3 vezes na semana. E essa é uma ferramenta que o nosso amigo aqui dá pra mostrar, pra você mostrar que gosta de algum canal. Sei que vocês também têm outros canais pra ipar, e se vocês não conseguirem ipar o meu, o comentário de vocês já é o suficiente pra mim, tá? Espero que vocês tenham um dia abençoado, um final de semana também gratificante. Beijos e até logo. Tchau! Depois que voltei para a rica família Arledge, Brianna Arledge, a falsa herdeira, me arrastou para 99 encontros com seu noivo, Leonel Hedlig. Todas as vezes, ela desabava em lágrimas, soluçando. Rosalie é sua noiva legítima, Leon. Eu sou apenas uma falsa que ocupou o lugar dela. Ela nos trancava no mesmo quarto e fazia questão de me dar exatamente os mesmos presentes que ele havia comprado para ela. Chegou até a me obrigar a usar o mesmo vestido que ela, só para observar a reação dele. E em todas as ocasiões, Leonel a escolhia sem hesitar. Aproveitando-se desse favoritismo absoluto, Brianna se tornava cada vez mais ousada. Então veio a gota d'água. Ela exigiu que Leonel a pedisse em casamento durante uma transmissão ao vivo, diante de centenas de milhões de espectadores. Na frente de todos, mais uma vez, declarou que não era digna dele, antes de reservar um voo noturno para Paris. Leonel, sua noiva deveria ser a Rosalie, disse ela. Ela esperava o mesmo desfecho de sempre. Mas Leonel apenas esfregou a testa cansado. Olhou para a multidão de espectadores, depois para seus primos sorrindo atrás dele, e então disse com calma e clareza: Rosalie, quer se casar comigo? Sorri enquanto Leonel colocava no meu dedo o diamante rosa de 10 quilates, originalmente destinado a Brianna. Cercada pelas felicitações dos convidados e da família, tornei-me oficialmente sua noiva. Quando os últimos convidados foram embora e ficamos sozinhos, Leonel olhou para o celular. A tela mostrava que Brianna o havia bloqueado. Ele esfregou a testa, exausto. Rosalie, me desculpe. Se você se apaixonar por outra pessoa, pode encerrar esse noivado quando quiser. Minha família vai garantir que você seja devidamente compensada quando chegar a hora. Por enquanto, teremos que comparecer juntos a alguns eventos. Desculpe pelo transtorno. Leonel havia sido humilhado inúmeras vezes pelas recusas de Brianna, e sua família já havia perdido a paciência com a situação. Se eu não tivesse assumido aquele papel, ele e sua família provavelmente teriam se tornado motivo de piada em todo o nosso círculo social. Assenti suavemente, mantendo a postura calma de sempre. Está tudo bem, vou desempenhar o papel de noiva perfeita até Ana voltar. E não seja tão duro com ela, ela é insegura. Quando voltar, vou me afastar e deixar você se casar com ela. Espero que consigamos lidar com isso e até aproveitar um pouco. A expressão de Leonel escureceu ao lembrar que Brianna o havia abandonado, mas suavizou ao olhar para mim. Ele transferiu $5 milhões para minha conta como compensação. Se seus pais descobrirem onde Brianna está, me avise. Assenti, aparentemente preocupada, e apaguei imediatamente a localização que Brianna havia me enviado horas antes. Ela estava tentando me usar novamente para atrair Leonel até ela, como sempre fazia, preparando o cenário para que ele a perseguisse pelo mundo em algum grande gesto romântico. Mas agora eu era a noiva dele. Ela realmente achava que eu iria abrir mão de tudo o que finalmente tinha conquistado? Nem pensar. Depois que Leonel foi embora, voltei para a residência dos Arledge. Meus pais estavam sentados no sofá, tensos, tentando entrar em contato com Brianna. Quando me viram, hesitaram antes de falar. Rosalie, Ana e Leon são amigos de infância. Eles se amam. O noivado de hoje foi apenas uma solução temporária. Ana tem um bom coração. Ela está disposta a devolver tudo para você, mas, na verdade, não te deve nada. A mãe biológica de Brianna havia nos trocado ao nascer, permitindo que ela vivesse como herdeira da família Arledge por mais de 20 anos, enquanto eu crescia sem nada. E ainda assim, meus próprios pais insistiam que Brianna não me devia nada. Era favoritismo, puro e simples. Mas apenas esbocei um leve sorriso. Eu entendo. Mãe, pai, não se preocupem. Ana abandonou o Leon na proposta hoje. A família dele deve estar furiosa. Só estou intervindo para proteger a reputação dela.
Vou cuidar da família Hadley por Ana e acalmar a situação. Quando ela voltar, eu me afasto e retorno à minha vida. Meus pais visivelmente relaxaram. Ótimo. Quando Ana estiver de volta, vamos garantir que você encontre um bom marido. Alguém de origem mais modesta, para que possa levar uma vida tranquila. Sorri educadamente e me virei. Quando Brianna voltasse. Até lá, eu já seria esposa de Leonel. No dia seguinte, vesti-me com elegância discreta e fui até a residência dos Hadley. A família Hadley possuía uma fortuna antiga, com um legado que atravessava gerações. Para a minha família, esse casamento representava uma ascensão social enorme. Eles sabiam que jamais encontrariam outra oportunidade como essa. Era por isso que estavam tão determinados a garantir Brianna nesse casamento. Mas por que eu deveria obedecer? Levei presentes para a avó de Leonel, Veronica Hadley, uma verdadeira dama de outra época. Ela pareceu encantada com minha postura calma e refinada. A partir daí, passei a visitar a residência dos Hadley todos os dias. Às vezes eu cozinhava pessoalmente, em outras, apenas fazia companhia para Verônica. Não tentei conquistar Leonel com elogios óbvios. Em vez disso, fui me inserindo na vida dele aos poucos, com cuidado e intenção. Depois de me encontrar várias vezes na casa, Leonel finalmente me convidou para acompanhá-lo a um banquete. Era o meu primeiro evento dessa magnitude. Ele parecia preocupado que eu cometesse algum erro, acreditando que eu não dominava as regras da alta sociedade, mas superei completamente as expectativas dele. Eu me movia com naturalidade e confiança, como se sempre tivesse pertencido àquele mundo. Leonel não conseguiu esconder um leve sorriso. Sob a luz dos lustres, havia um traço de suavidade em seu olhar. Quando você aprendeu tudo isso? Lembro que Ana comentou que a família que te criou não tinha muitos recursos. Eles não teriam acesso a esse tipo de coisa. Não ter muitos recursos era um eufemismo gentil. Pensei nas paredes mofadas, nas janelas quebradas, e nos pais que só sabiam gritar e agredir. Mas meu sorriso permaneceu impecável. Eu tinha medo de passar vergonha, então contratei 2 professores de etiqueta. Parece que o esforço valeu a pena. Leonel pareceu genuinamente impressionado. Você é muito perspicaz por aprender tudo isso tão rápido, Rosalie. Apenas sorri e permaneci em silêncio. Quando voltei para a família Arledge, Brianna zombou de mim, dizendo que eu era grosseira e deslocada. Ainda me lembrava claramente do primeiro dia em que a vi. Ela chorava e se desculpava por existir, envolta em roupas de grife caríssimas. Sua pele impecável contrastava com a minha aparência frágil e malnutrida. Seus anos de luxo contra minha vida cheia de privações. Então, assim que tive dinheiro, contratei em segredo um tutor de etiqueta. Eu estava determinada a aprender tudo o que Brianna sabia, e mais. Mas não tinha a intenção de contar isso a Leonel. É o mínimo que eu podia fazer, respondi. Leonel pareceu satisfeito. Ele tirou um cartão preto e o colocou diante de mim. Reddit, contos e afins. Agora estamos noivos. Se precisar de algo, use isso. Sorri levemente e aceitei sem hesitar. Obrigada, Leon. A partir daquele dia, a distância entre nós começou a diminuir. Passei a levar refeições para ele enquanto trabalhava, sempre sob o pretexto de atender aos pedidos de Verônica. Também comecei a acompanhá-lo em todos os eventos sociais. Mantive, porém, uma distância calculada, próxima o suficiente para ele se acostumar com minha presença, mas nunca próxima demais. O verdadeiro ponto de virada aconteceu durante uma reunião com um cliente estrangeiro. Quando o intérprete de francês teve um imprevisto, assumi o lugar e garanti o contrato para o grupo Hadley com minha fluência. Foi a primeira vez que Leonel realmente me observou. Ele me encarou por um longo tempo. Sorri de volta. A luz destacava meu rosto. Leonel pareceu congelar, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Quando nos despedimos naquele dia, seu olhar era complexo. Rosalie, disse ele suavemente, você não é nada do que eu imaginava. Você é... extraordinária. A partir desse momento, o olhar dele mudou. Já não era mais o olhar casual de antes. Era o olhar de um homem para uma mulher. Mas fingi não perceber. Continuei agindo com naturalidade. Ele começou a me convidar para almoços e jantares. Sempre que viajava, trazia presentes cuidadosamente escolhidos. Tudo mudou durante um evento corporativo. Um homem tentou me encurralar, forçando-me a beber e tentando se aproveitar de mim. Leonel imediatamente se colocou à minha frente e entrou em confronto com ele. A caminho do hospital, segurei sua mão com força pela primeira vez. Leon, por favor, não se machuque. Não me deixe. Tudo isso é culpa minha. Ele apertou minha mão de volta e apoiou a cabeça no meu ombro. Rosalie, fique tranquila. Eu estou bem. Eu conseguia sentir o ritmo firme do coração dele. Mas justamente quando começávamos a nos aproximar, Brianna perdeu a paciência. Por meio de uma amiga, deixou escapar sua localização, esperando que Leonel largasse tudo e fosse atrás dela. Mas ele apenas olhou para o endereço por um longo tempo. E não foi. Furiosa, Brianna descobriu pelos meus pais que Leonel havia ficado noivo de mim no mesmo dia em que ela fugiu da proposta. Convencida de que ele a amava profundamente, ela acreditou que só não havia ido atrás dela por interferência da família. Mimada e incapaz de lidar com a rejeição, ligou para a família Hadley. Vocês são relíquias de casamentos arranjados. Querem destruir minha felicidade porque são infelizes. Leon nunca vai se casar com ninguém além de mim. Podem tentar forçá-lo a se casar com Rosalie, ele jamais aceitaria isso. Quem atendeu foi Verônica. Após ouvir tudo, ela passou mal e foi levada às pressas para o hospital.
Com quase 90 anos e saúde frágil, o choque a deixou em estado crítico. Segurando a mão de Leonel, ela fez seu último pedido. Leon, por favor, case-se com Rosalie. Eu preciso ver isso antes de partir. Naquela noite, Leonel ficou acordado até tarde, fumando sem parar. Fez inúmeras ligações. Nenhuma foi atendida. Na manhã seguinte, veio até mim. Rosalie, vamos nos casar. Os termos que ele ofereceu eram impressionantes. Ações do grupo Hadley. Presentes de casamento avaliados em centenas de milhões. Esses últimos meses ao seu lado foram bons. Acho que você também sente algo por mim. Talvez possamos tentar construir uma vida juntos. Como um casal de verdade. Eu já me importei com Brianna, mas estou deixando isso para trás. Vou fazer o meu melhor para ser um bom marido. Você quer se casar comigo? Ele parecia levemente nervoso, mas no fundo eu já sabia a resposta. Isso sempre foi meu, e agora finalmente estava ao meu alcance. A família Hadley iniciou imediatamente os preparativos para o casamento. Enquanto isso, Brianna ainda não fazia ideia do que estava acontecendo. Ela continuava esperando que seu príncipe desafiasse tudo por ela, como em um conto de fadas. Ela não fazia ideia de que seu príncipe encantado estava ao meu lado, ajudando-me a escolher um vestido de noiva. Ainda assim, não resistiu a me enviar mais uma mensagem provocativa. Rosalie, eu já te devolvi tudo. Você conseguiu conquistar o Leon ou nossos pais? Não pense que ser a filha biológica significa que você venceu. Só quero que saiba, você nunca será minha igual, nem mesmo quando eu te entrego essas oportunidades de bandeja de prata. Não me dei ao trabalho de responder. Apenas encarei meu reflexo no espelho, calma, sorridente, e tirei uma foto perfeita. Brianna ficou em silêncio por um bom tempo, mas meu celular continuou vibrando com uma enxurrada de insultos. Ignorei todos. Bloqueei o número e o apaguei. Fazer-se de vítima sempre foi a especialidade dela. No meu primeiro dia de volta, ela fez questão de me devolver o lugar de herdeira dos Arledge diante de todos, e em seguida cortou os próprios pulsos. Meus pais entraram em pânico, passaram uma semana inteira ao lado dela sem sequer dirigir uma palavra a mim. A equipe da casa, percebendo para onde o vento soprava, me serviu refeições frias durante todos aqueles dias. Quando Brianna voltou do hospital, encenou novamente. Disse que abriria a mão do quarto, das roupas, de todos os luxos que havia recebido. Meus pais ficaram comovidos. E aos olhos deles, eu me tornei a vilã. Rosalie, sim, você é nossa filha biológica. Mas o que a Brianna fez contra você? Ela está sendo tão compreensiva. Você não pode parar de persegui-la? Entre nós duas, ela sempre vencia. Transformou o ato de recuar em uma arma perfeita. Cada vez que assumia o papel de mártir, eu me afastava ainda mais dos meus próprios pais. Era a forma dela reafirmar seu lugar. Um lembrete constante de que eles sempre a escolheriam. Que até o homem que deveria ser meu, também seria dela. Mas desta vez, ela não venceria. Nem todo mundo tem a paciência infinita de pais que a mimaram por 20 anos. Ela me usou como peça em seus jogos inúmeras vezes para testar Leonel. Mesmo quando vestíamos roupas idênticas, mesmo quando ela o drogava e o trancava em um quarto comigo, ele nunca a rejeitava de verdade. E então ela corria para os braços dele, rindo, pedindo que ele a girasse. Enquanto isso, eu permanecia ali, parada, invisível. Nada além de um detalhe na história dela. Mas Brianna esqueceu de algo. Os sentimentos das pessoas são a coisa mais frágil que existe. Segui calmamente com os preparativos do casamento com Leonel. A cerimônia foi apressada por causa da saúde frágil de Verônica. Mas não faltou grandiosidade. No dia do casamento, a família Hadley organizou um banquete luxuoso. Parentes, amigos e parceiros de negócios estavam todos presentes. Após cumprirmos as tradições, o momento mais esperado finalmente chegou. Até Verônica, ainda debilitada, estava sentada na primeira fila para assistir. Diante de nós, um mar de convidados importantes observava em silêncio respeitoso. Depois dos aplausos, o oficiante levantou o microfone. Sr. Hadley, o senhor aceita a senhorita Arledge como sua legítima esposa? No exato momento em que Leonel pegou o microfone, Brianna entrou de repente vestida de noiva. Leonel, como você ousa? Eu não aceito isso! Ela o encarou com os olhos cheios de lágrimas. Leonel, você realmente vai se casar com ela? Esqueceu todos os anos que passamos juntos? Eu sei que você está sendo forçado. Agora que voltei, pode se casar com a mulher que realmente ama. Meus pais estavam logo atrás dela, apoiando-a em silêncio. Vocês cresceram juntos, disseram. Se quiser, podemos trocar a noiva agora mesmo. Brianna deu mais um passo à frente, olhando para Leonel com devoção. Eu estava errada antes. Pensei muito nesses meses. Leon, me deixe ser sua noiva. Por favor. Leonel lançou um olhar longo e indecifrável para ela. Um sorriso começou a surgir no rosto de Brianna enquanto ela avançava, tentando segurar o braço dele. Só fiz tudo aquilo por insegurança. Agora entendo que você é o meu porto seguro. Nunca mais vou te afastar. Leon, se me aceitar, este casamento pode ser nosso. Eu serei sua noiva. Rosalie vai ficar feliz por nós. Não vai? Meus olhos arderam. Reddit contos e afins. Olhei para Leonel, mas as palavras não saíram. O silêncio pesou no ar. Então, de repente, Leonel empurrou Brianna para longe e segurou minha mão com firmeza. Brianna, este é o meu casamento com Rosalie. Você é a irmã dela. O que acha que está fazendo? A voz dele era firme. Brianna, tão confiante até então, empalideceu.
Rosalie te disse alguma coisa? Ela virou-se para mim, desesperada. Rosalie! Eu não consigo viver sem o Leon. Por favor, devolve ele para mim. Ao ver Brianna naquele estado, o rosto dos meus pais endureceu. Eles avançaram, tentando me puxar. Rosalie, esse casamento sempre foi da sua irmã. Você realmente vai roubar o homem dela? Diante de todos, tentaram me humilhar, pressionando-me a ceder meu lugar. Na primeira fila, a expressão de Verônica escureceu. Mesmo frágil, ela se levantou, apoiando-se na bengala com esforço. O que exatamente você pensa que meu neto é? Rosalie é a nora que eu escolhi. Se insistirem em substituí-la por Brianna, então hoje não haverá casamento. Meus pais mudaram de postura na mesma hora, tentando apaziguar Verônica com sorrisos forçados. Madame Hadley, a senhora não entende. Rosalie foi criada em outro ambiente. Ela não tem o refinamento adequado. Não pode se comparar a Brianna. Brianna é a única digna de carregar o nome da família. Verônica bateu a bengala com força no chão. Se alguém aqui carece de educação, é a Brianna. Rosalie é dedicada e gentil. Ainda não perdi meu discernimento. Nossa família tem padrões. Não abrimos nossas portas para qualquer pessoa. Diante da firmeza de Verônica, Brianna voltou-se para Leonel, com os olhos marejados, implorando silenciosamente por sua intervenção. O que você tiver a dizer, senhorita Brianna, pode esperar até depois da cerimônia. Com frieza, Leonel fez um gesto para os seguranças a retirarem. Em seguida, assentiu para que o casamento continuasse. A música suave voltou a preencher o salão. Rosalie, não se preocupe. É com você que eu vou me casar hoje. Não vou te decepcionar. Olhei para ele com os olhos marejados, assumindo o papel de uma noiva emocionada. Eu acredito em você. Os olhos de Brianna ardiam de ódio. Ela não conseguia entender. Depois de tantos testes, depois de sempre vencer, como ele podia, de repente, escolher outra pessoa? Mesmo após confessar seus sentimentos, ainda assim foi rejeitada. Leonel não lhe dirigiu sequer um olhar. Permaneceu calmo enquanto trocávamos os anéis. Quando o celebrante anunciou que o noivo poderia beijar a noiva, Brianna finalmente perdeu o controle. Leon, eu prefiro morrer a te ver casar com outra pessoa. Em um impulso, pegou uma faca de frutas e cortou o próprio pulso. Meus pais correram até ela, desesperados, enquanto gritavam comigo. Rosalie, sua irmã está tentando se matar e você vai ficar parada. Leonel, os sentimentos dela são verdadeiros. Você vai ignorá-la assim? Por um instante, Leonel hesitou. Brianna enxergou ali uma esperança e chamou por ele com desespero. Mas no segundo seguinte, ele apenas pegou o celular e ligou para a emergência. A senhorita Brianna é nossa convidada. Seria lamentável se algo acontecesse com ela no nosso casamento. Os paramédicos saberão lidar com isso. Ela ficará bem. Brianna o encarou, incrédula. Logo depois, desmaiou. Leonel e eu seguimos com a cerimônia até o fim, sob os aplausos e felicitações dos convidados. Meus pais já haviam saído às pressas para o hospital com Brianna. Quando tudo terminou, meu celular estava cheio de mensagens deles, cada uma mais amarga que a outra. Você foi criada por gente desprezível. Sem vergonha roubando o noivo da própria irmã. Desde que você voltou, não tivemos um único dia de paz. Não ouse mais se dizer parte desta família. As mensagens continuavam, misturando ameaças, chantagens e súplicas para que eu devolvesse Leonel a Brianna. Ignorei todas. Enviei apenas uma resposta final, calma e direta. Detesto decepcioná-los, mas os desprezíveis a quem vocês se referem são os pais biológicos da Brianna. Se eu sou sem vergonha, então ela, que compartilha o sangue deles, deve ser ainda pior, não acham? Apaguei tudo e bloqueei os números antes que pudessem responder. Mudei-me para a cobertura que a família Hadley preparou para nós. Um amplo apartamento no centro da cidade. Leonel passou o braço ao meu redor e me guiou para dentro. Ele ainda estava levemente corado por causa da bebida. Querido, chamei, a palavra escapando naturalmente. Parei por um instante como se tivesse dito algo errado. Leon. Meus pais disseram que a Ana está no hospital. Quer ir vê-la comigo? Ele suspirou. Esqueça. Você também não deveria ir. Eles só vão encontrar uma forma de te culpar. Sorriu de maneira cansada. Além disso, hoje é nossa noite de núpcias. Você me chamou de querido. Baixei o olhar, tímida. Querido. Lá fora, a noite estava fresca e silenciosa, envolvendo o quarto em uma tranquilidade suave. Quando acordei na manhã seguinte, Leonel ainda estava ali. Quando terminei de me arrumar, ele já havia preparado o café da manhã. Depois de comermos, fomos juntos para a empresa. Precisávamos finalizar os detalhes de uma nova parceria. À tarde, vi uma mensagem no celular dele de um número desconhecido. Era Brianna, implorando para vê-lo uma última vez. Fingi não notar. Terminei meu trabalho no horário de sempre e fui para casa. Não era uma questão de maturidade. Eu simplesmente conhecia Leonel. Ele havia sido criado sob os rígidos princípios da família Hadley. Traição. Não fazia parte de quem ele era. Lembrei de como Brianna costumava testá-lo. Uma vez, ela chegou a drogá-lo e nos trancou juntos em um quarto. Mesmo assim, ele preferiu se cortar com o vidro quebrado a encostar em mim. Ele era um homem que nunca cruzaria essa linha.
Eu era sua esposa, e confiava o suficiente no caráter dele para saber que Brianna fazia parte de um passado ao qual ele não voltaria. Como esperado, Leonel chegou em casa no horário de sempre naquela noite. Pedi para minha secretária comprar ingressos para a ópera, disse ele. Podemos jantar primeiro e depois ir ao espetáculo. Caminhamos de mãos dadas pela rua, como qualquer casal de recém-casados. Enquanto estávamos fora, Brianna esperou no hotel por horas, mas Leonel nunca apareceu. Ela despejou toda a raiva em mim, inundando meu celular com uma enxurrada interminável de insultos, enviados de uma dúzia de números diferentes todos os dias. Alguns dias depois, Brianna recebeu alta do hospital. Meus pais apareceram na nossa porta, convidando Leonel e eu para um jantar em família. Percebi que ainda tinha alguns pertences para buscar na casa dos Arledge, então decidi não voltar sozinha. A mesa estava cheia dos frutos do mar favoritos da Brianna, enquanto meus pais nos aguardavam com sorrisos rígidos. Rosalie, veja só. Seu pai e eu fizemos tudo isso para você. Você ainda é nossa filha. Você pertence a nós. Nunca deixamos de te amar. Só queríamos manter você por perto. Você ficou longe por tanto tempo. Sempre que pensamos na vida que você levava antes de nos encontrar, nossos corações doem. Só nos dê uma chance de compensar isso, tudo bem? Quando permaneci em silêncio, minha mãe voltou a falar, com a voz cautelosa e frágil. Eu sei que as coisas estão difíceis com a Brianna. Na verdade, talvez seja melhor que você e Leonel ainda não tenham registrado legalmente o casamento. Quando ela se casar com ele, não vai mais voltar aqui. Olhei nos olhos deles, tão cuidadosos e suplicantes, e sorri suavemente. Se vocês realmente querem compensar, então me deem todas as ações da empresa. O fundo fiduciário que vocês criaram para a Brianna é mais do que suficiente para sustentá-la pelo resto da vida. E os imóveis que deram a ela valem dezenas de milhões. Se querem me compensar, me deem tudo isso. Meus pais trocaram olhares constrangidos e ficaram em silêncio. Soltei uma risada fria. Viram? Vocês não estão dispostos. Com a farsa exposta, meu pai jogou os talheres sobre a mesa. Dinheiro? É só isso que importa para você? Sua ingrata. A Brianna nunca pediria algo assim. Você não se compara a ela em nada. Nunca deveríamos ter trazido você de volta. Rosalie, sua mãe e eu praticamente imploramos. O que mais você quer? Acha mesmo que a família Hadley vai manter uma nora cuja própria família a rejeitou? Reddit, contos e afins. Se você não vai aceitar nossos termos, então vá embora. Eles estavam confiantes. Sabiam que eu havia sido maltratada na infância e que por muito tempo desejei o afeto deles mais do que qualquer coisa. Mas eu apenas peguei minha bolsa e fui em direção à porta, sem olhar para trás. Houve um tempo em que eu implorava pelo amor deles, me diminuindo e tentando desesperadamente agradá-los. Agora aquilo já não tinha mais valor para mim. Atrás de mim, ouvi o som de algo se quebrando. Rosalie, se vai ser tão arrogante, então nunca mais volte. Continuei andando. À medida que Leonel e eu nos aproximávamos, a visão da nossa felicidade levou Brianna à beira da loucura. Então veio o baile de aniversário da mãe de Leonel. Brianna apareceu sem ser convidada. Você acha que venceu, Rosalie? Mas o que vai acontecer quando eu expuser a verdade? Quando eu contar para todo mundo que você não passa de uma destruidora de lares? Pense bem. Quando as ações do grupo Hadley despencarem e a reputação deles for arruinada por sua causa, você acha mesmo que o Leon ainda vai querer você como esposa? Um pressentimento ruim se formou no meu peito. Antes que eu pudesse agir, fotos íntimas de Brianna e Leonel foram projetadas em um telão para todos verem. Não eram apenas cartas de amor que ela havia escrito ao longo dos anos. Havia fotos dos dois se beijando, e outras ainda mais explícitas. A multidão entrou em alvoroço. Brianna pegou um microfone. Rosalie não passa de uma destruidora de lares. Leon e eu ficamos juntos por 7 anos. Tivemos uma briga, e ela apareceu para roubar meu noivo. Ela é uma vadia sem vergonha. Os vídeos dela gritando começaram a circular e viralizar. Brianna iniciou uma transmissão ao vivo, afirmando que tinha mais de uma década de história com Leonel. Disse que havia dado tudo por ele, apenas para ser descartada cruelmente. A internet inteira passou a me rotular como a outra. Meus pais já haviam divulgado uma declaração pública rompendo oficialmente qualquer relação comigo. A opinião pública não teve piedade de mim, mas também não poupou Leonel. Uma multidão digital invadiu a conta oficial do grupo Hadley, chamando-o de mentiroso e hipócrita. O grupo Hadley realizou uma reunião emergencial de relações públicas, mas foi inútil. Foi então que Brianna veio até nós. Leon, eu sei que você e a Rosalie ainda não registraram legalmente o casamento. Tudo isso é culpa dela. Ela te seduziu. Se nos casarmos, eu vou te ajudar a limpar seu nome. Ela ergueu o queixo olhando para mim. Eu não sou como a Rosalie. Meus pais já prometeram que metade do grupo Arledge fará parte do meu dote quando eu me casar com você. Brianna parecia completamente confiante. Leon, eu sei que errei antes e sei que parti seu coração. Vamos recomeçar, sim? Antes que Leonel pudesse responder, Verônica viu as fotos íntimas dele com Brianna e desabou, levando a mão ao peito. A família tentou protegê-la do escândalo, mas Brianna havia subornado uma empregada para colocar toda a verdade diante dela. O plano era simples: forçar Verônica a encarar a realidade e aceitá-la na família. Mas Verônica era uma mulher profundamente tradicional. Ver a vida privada do neto exposta daquela forma foi uma humilhação insuportável. Ela desmaiou de choque. Os médicos já haviam avisado que outro impacto emocional poderia ser fatal. Agora, toda a família Hadley aguardava em silêncio do lado de fora da sala de emergência. Brianna correu até Leonel, com a cabeça baixa, fingindo arrependimento.
Desculpa, Leon. Eu não sabia que isso ia acabar assim. Eu só queria que sua avó nos desse a bênção. É que ela é tão obcecada por aquela vadia, Rosalie. Ela começou a chorar. Mas Leonel, que nunca havia levantado a voz para ela, deu um tapa em seu rosto. Brianna ficou em choque. Os olhos de Leonel estavam vermelhos. Seus pais haviam sido ausentes durante grande parte da vida dele. E foi Verônica quem o criou. Ela não apenas o criou, ela o amou profundamente. Mesmo agora, tudo o que ele havia conquistado era resultado tanto do próprio esforço quanto do apoio incondicional dela. Na casa dos Hadley, ela costumava me contar histórias sobre ele quando criança. De todos ali, ele era o mais próximo dela. Com os olhos ardendo, ele cerrou os dentes e disse apenas: "Saia." Ainda assim, foi contido demais para dizer mais. Pensando naquela mulher gentil, dei um passo à frente. Segurei Brianna pela gola e acertei 2 tapas fortes em seu rosto. Você sabia o quanto ela era frágil. Sabia que isso a destruiria. Fez de propósito. Você é patética e cruel, Brianna. Se quer arruinar uma vida, comece pela sua e pare de arrastar os outros com você. Brianna gritou e avançou sobre mim, tentando me arranhar. Eu não era alguém fácil de derrubar. Cresci em um lugar onde precisei aprender a me defender desde cedo. Uma garota mimada como ela não tinha chance. Eu sabia onde atingir, onde pressionar, como fazer cada golpe valer. Brianna gritava, pedindo ajuda, mas o corredor estava cheio da família Hadley. Ninguém se moveu para ajudá-la. Até Leonel apenas observava, com o olhar frio. Desesperada, Brianna chamou a polícia, mas os ferimentos eram leves, e as câmeras mostravam que ela também havia me atacado. O caso foi tratado como agressão mútua. Brianna entrou em histeria. Quando meus pais chegaram, ela chorou, implorando que eles me atacassem. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, meus sogros se colocaram na minha frente. Sr. Arledge, sua filha subornou uma funcionária para expor esse material a uma senhora frágil. Ela ainda está em cirurgia por causa disso. A partir de hoje, todos os laços entre nossas famílias estão rompidos. Guarde suas explicações para um juiz. Meus pais tentaram se justificar. Brianna não podia prever isso. Além disso, Madame Hadley ainda pode se recuperar. A expressão da minha sogra permaneceu fria. Essa é a segunda vez que ela manda Verônica para o hospital. Na primeira vez, relevei por respeito às nossas famílias. Já fui paciente o suficiente. É uma bênção que Leon nunca tenha se casado com alguém como ela. Meus pais ficaram em silêncio. Sentaram-se do lado de fora da emergência, abatidos, finalmente encarando as consequências. Felizmente, os médicos conseguiram estabilizar Verônica. Mas desta vez, ela precisaria permanecer internada para se recuperar. Brianna e meus pais voltaram várias vezes tentando se reconciliar, mas foram barrados sem hesitação. A família Hadley não pretendia deixar o escândalo sem resposta. Divulguei os registros de mensagens mostrando como Brianna havia nos trancado naquele quarto de propósito, fingindo ser uma mártir ao me devolver, o noivo. Também publiquei as mensagens que ela enviou naquela noite em que abandonou o casamento. A internet explodiu. Faz tempo que não vejo uma vítima agir de forma tão suja. Ele sempre foi o noivo legítimo da verdadeira herdeira. Não entendo por que ela age como se tivesse sido roubada. Ela praticamente transformou todo mundo em arma contra eles. Por um segundo, eu até senti pena. Ela termina com o cara e depois surta quando a verdadeira herdeira o assume? Achei que a família dela fosse rica. Esqueceram de pagar terapia? A opinião pública virou a nosso favor quase da noite para o dia. Para encerrar de vez o escândalo, realizamos oficialmente o registro do nosso casamento. A pressão online finalmente quebrou Brianna. Ela correu para os pais implorando proteção. Mas naquele momento já era tarde demais. A família Hadley havia pressionado completamente a família Arledge. Meus pais estavam se afogando, lutando para manter a empresa de pé. Não tinham mais tempo, nem recursos, para ela. Está tudo bem, Brianna. Esses comentários vão passar em alguns dias. Não vale a pena se preocupar. Brianna ficou furiosa. Com a empresa em crise, sua mesada já não era mais como antes. Ela não conseguia mais sustentar o estilo de vida luxuoso, e as socialites que antes a rodeavam agora a olhavam com desprezo. Num impulso imprudente, ela desviou os últimos fundos operacionais da família. Quando meus pais perceberam, já era tarde. Ela havia gasto tudo. Eles a agrediram em desespero, mas a cadeia financeira da empresa já havia colapsado. A família Arledge entrou em ruína pouco depois. Eu visitava o hospital todos os dias, cuidando de Verônica. Não tinha energia para me importar com a queda deles. Parecia algo distante. Mesmo com todos os esforços médicos, a saúde dela piorava a cada dia. Na manhã em que fomos informados de que seu estado era crítico, toda a família Hadley se reuniu ao redor dela. Verônica parecia resistir, como se algo ainda a aprendesse. Enquanto todos estavam paralisados, entrei no quarto e coloquei um papel diante dos olhos dela. Vovó, olha, sussurrei. Este é seu bisneto. O médico disse que estou com 2 meses de gravidez. Um sorriso suave surgiu em seus lábios. Então ela fechou os olhos, partindo em paz. Após o funeral, a família Hadley passou a me tratar com ainda mais respeito. Leonel transferiu para mim 5% das ações do grupo, além de diversos bens valiosos. Eu falhei com ela, disse ele com os olhos marejados. Ela merecia mais tempo. Eu não resolvi meu passado como deveria, e acabei envolvendo ela nisso. Mas pelo menos temos o bebê. Saber que você está grávida foi o que permitiu que ela partisse em paz.
Não demorou para que meus pais aparecessem na mansão desesperados. Rosalie, somos seus pais biológicos. Você não pode simplesmente nos ignorar. Pedi ao mordomo que os deixasse entrar. Assim que entraram, meu pai começou a falar com um tom amargo e acusador. A empresa deles havia desmoronado quase da noite para o dia. Eles estavam cercados pelas consequências das próprias escolhas. Soltei um suspiro cansado. Mãe, pai, vocês se lembram do dia em que voltei para casa? Vocês nem se levantaram para me receber. Só ficaram sentados me olhando como se eu fosse um objeto. Como podem vir aqui implorar agora? Eles hesitaram. Nunca te maltratamos. Foi por nossa causa que você conseguiu se casar com o Leonel. A Brianna errou sim, mas já resolvemos isso. Já conversamos com ela. Sorri levemente e pedi ao mordomo que os acompanhasse até a saída. Naquele momento, eu deixei para trás o último apego que ainda tinha por eles. Quando Leonel soube que meus pais tinham aparecido, voltou para casa imediatamente, preocupado. Eles te incomodaram? Da próxima vez, nem deixe entrar. Você faz parte desta família agora. Ninguém vai te desrespeitar. Quando as coisas no grupo Hedlig se estabilizaram, ele tirou 2 semanas de folga e me levou para viajar. Nos aproximamos ainda mais. Cada dia era uma surpresa diferente. Fogos de artifício, buquês de 99 rosas, joias raras. Meus pais nunca mais me procuraram. O grupo Arledge mal sobrevivia, reduzido a uma sombra do que já foi. Ouvi dizer que os pais biológicos de Brianna finalmente a encontraram. Eram oportunistas gananciosos. Assumiram a identidade dela e passaram a explorar meus pais, sugando tudo o que restava deles. O filho mais novo deles, meu suposto irmãozinho, era um jogador compulsivo. Nenhuma quantia de dinheiro jamais poderia quitar as dívidas que ele acumulava. Sempre que meus pais tentavam cortar relações com eles, o casal continuava causando confusão. Meus pais estavam tão envolvidos com a verdadeira família de Brianna que não tinham mais tempo, nem energia, para vir atrás de mim. Alguns meses depois, dei à luz uma linda menina. Toda a família Hedlig estava radiante, e Leonel era o retrato de um novo pai atrapalhado. Ele ficou olhando para nossa filha, parecendo completamente perdido. Após uma luta desajeitada e caótica, ele finalmente conseguiu trocar a fralda dela. Sentou-se ao lado do berço e apenas nos observou com um sorriso bobo e emocionado. Rosalie, sou tão sortudo por ter você. Não pude deixar de sorrir. Finalmente, eu tinha minha própria família. Pelo resto da minha vida, independentemente do que o mundo me apresentasse, eu finalmente teria um lar para onde voltar. Fim, que Deus te abençoe.